Os budistas esperam a reencarnação do último Buda. Os cristãos esperam o retorno de Cristo. Os muçulmanos esperam o surgimento de Mahdi. Os hindus esperam a vinda do avatar de Vishnu, enquanto os judeus esperam a chegada de seu Messias prometido. E, enquanto isso tudo acontece, os brasileiros esperam a chegada do Hexa. E, por efeito de comparação, todos os religiosos acreditam que a vinda de seus avatares resolverá todos os problemas do mundo. Da mesma forma que o brasileiro acredita que a vinda do Hexa resolverá todos os problemas do Brasil. Ao menos é o que parece, porque essa fixação absurda pelo Hexa transcendeu o futebol. É muito além de ser campeão, é uma coisa assim, é uma entidade etérea, espiritual, divina que vai vir do céu e resolver todos os problemas do país. Quiçá até nossos problemas pessoais também, mas enfim, é sobre essa grande ilusão que a gente vai falar hoje, mas antes deixe o seu like, se inscreva se curtir, fique à vontade nos comentários e vamos lá. Eu lembro que eu vi recentemente em um desses vídeos de redes sociais, um entrevistador com seu microfone saía na rua, encontrava torcedores aí do Brasil, chegava na pessoa e perguntava: com licença, quem você acha que vai ser Hexa esse ano? E a pessoa respondia: eu acho que o Hexa vai pra França. E o outro respondia: não, eu acho que quem vai ser Hexa vai ser a Alemanha. Aí o outro lá chegava: não, eu acho que o Hexa dessa vez vai pra Argentina. E você que tá me ouvindo agora? Eu quero que você responda aí na sua cabeça. Quem você acha que vai ser o Hexa esse ano de 2026? Bom, se você tá esperto, se você é ligeiro, você entendeu que essa pergunta tem uma pegadinha. Se você tá meio desligado, eu acho que você passou desapercebido aí. A pegadinha que tem essa pergunta, se você ainda não sacou, é que só o Brasil pode ser Hexa esse ano. Porque ser Hexa significa ser campeão 6 vezes. E só o Brasil é 5 vezes. Então só o Brasil pode ser 6 esse ano. Logo então, essas pessoas que estavam respondendo aí: eu acho que vai ser a França, eu acho que vai ser a Argentina, papapá, eles nem sequer sabem o que é o Hexa. Eles nem sequer sabem o que é a porcaria do Hexa. Sacou? Você entendeu a parada? Vocês entenderam? Eu sei que vocês pegaram. Ou seja, gente com roupa de torcedor estão querendo, almejando algo da qual nem sequer sabem o que é. Pra você ver como foi incutado com força no mental do brasileiro aí nesses últimos 20 anos, essa idolatria pela chegada do Hexa como algo realmente necessário pro Brasil, algo assim. E eu acho que isso vem muito da baixa autoestima do brasileiro, porque a gente sabe que a gente é um país ferrado, um país complicado, não só coletivamente, como individualmente também. A vida das pessoas não é fácil. Então, presta atenção no comportamento do brasileiro quando a Copa do Mundo começa. Isso pode se estender até pro futebol comum mesmo, cotidiano. O sujeito chora, briga, entra em depressão e fica genuinamente agressivo se o time dele perde um jogo. Se você olhar de fora, fica parecendo uma loucura completa. Por que alguém entrega o seu estado emocional, a sua paz de espírito e humor da semana inteira na mão de um grupo de 11 jogadores que ganham milhões de reais para correr atrás de uma bola? A resposta é simples: o ser humano moderno desenvolveu uma necessidade bizarra de vitória por procuração. O rebanho quer esse Hexa desesperadamente porque a vida individual de cada um aí, na realidade do dia a dia, tá um 0 a 0 feio, totalmente sem graça. E como a pessoa não consegue vencer na própria carreira, não consegue construir relacionamento sólido, não tem nenhuma conquista real no mundo de fato, da onde ele possa se orgulhar, ele faz esse atalho mental preguiçoso. Ele se aposta da conquista de 11 jogadores milionários correndo atrás de uma bola, como se por algumas horas ele também tivesse vencido na vida, o que é uma ilusão. Então é como se fosse uma pura terceirização do sucesso. O cara veste uma camisa de poliéster, senta no sofá com uma lata de cerveja, fica bem confortável, estufa o peito e diz pra todo mundo orgulhoso: nós ganhamos. Nós, mano? Quem é nós? Você não correu 1 metro naquele campo, você não treinou debaixo de chuva, você não deu cabeçada na bola, você não superou obstáculo algum, mas o seu cérebro precisa tanto dessa migalha de vitória que você aceita essa ilusão barata de aluguel. Então a grande verdade que ninguém quer encarar é que o Hexa virou esse anestésico perfeito pra quem não consegue ser campeão de absolutamente nada nem dentro da própria casa. Então é algo que eu já falei em outro vídeo: pra mim não faz sentido você, no futebol cotidiano aí, de times aí locais, zombar do outro porque o seu time venceu o time do outro, ou você ser zombado pelo outro porque o seu time perdeu, sendo que não era você que tava lá no gramado correndo e chutando a bola, não foi você que fez o gol, não foi você que tomou o gol, não foi você que tomou o cartão, não foi você que cobrou o escanteio. Ou seja, então não faz sentido você zombar, se sentir superior ou inferior ao outro, sendo que não era você que estava lá recebendo as glórias ou o fracasso. E existe um segundo fator aqui que é ainda mais profundo: é a busca por uma identidade de aluguel impulsionada pelo medo pavoroso do isolamento social. Se a gente puxar para a filosofia, o filósofo Friedrich Nietzsche já explicava isso perfeitamente através do conceito de instinto de rebanho. O ser humano tem essa necessidade visceral de pertencer a um grupo para se sentir mais fortalecido. É por causa da pequenez mental e espiritual do ser humano. Ele tem essa necessidade e a Copa do Mundo se tornou então esse atalho perfeito para
isso. É o único momento onde o homem moderno consegue experimentar uma sensação aparente de comunidade e pertencimento, sem ter o trabalho real de construir um caráter, uma personalidade própria ou valores sólidos. Então pensa comigo, é fácil demais você ser o brother de um completo desconhecido no balcão de um bar só porque você tá usando a mesma roupa da mesma cor que ele. O sistema te entrega essa identidade pronta, mastigada e validada socialmente. Você não precisa pensar, não precisa se posicionar, é só vestir o uniforme e seguir o fluxo. E por que a gente vê tanta gente, tanta senhorinha que às vezes nem entende de futebol, nem sabe nada das regras do futebol, quando chega na Copa do Mundo se anima pro Hexa, né? Por que isso acontece? Bom, eu já falei no vídeo anterior, eu acho, existe uma parte profunda na nossa mente que é o córtex cingulado anterior, que ele percebe quando você tá agindo diferente do grupo e te pune quimicamente por isso. Então ele te lança uma sensação de desconforto e ansiedade para te forçar a voltar pro rebanho caso você esteja agindo de forma diferente. Então esse sistema no seu cérebro faz você se sentir o chatão antissocial do rolê se não tiver ali vestido com a camisa do Brasil e pulando e comemorando. E novamente, a pessoa que cai nessa armadilha, a pessoa que se deixa levar por esse sistema no seu cérebro, é porque é fraca, é porque não tem força nem para se impor sobre si mesmo, se você parar pra pensar. Mas no fundo, a maioria das pessoas ali não ama o futebol de verdade. O que eles têm é um pavor absoluto de ficarem sozinhas com a própria individualidade, encarando o vazio de suas vidas, enquanto o resto do mundo tá ali celebrando uma ilusão na rua, parecendo felizes, parecendo contentes, parecendo preenchidos, parecendo resolvidos, o que não estão. E para fechar esse raciocínio, eu queria mencionar a síndrome do dia seguinte, né? É aqui que entra o conceito de ressaca existencial, que o filósofo franco-argentino Albert Camus explicou perfeitamente através do mito de Sísifo. Para quem não conhece, na mitologia grega, Sísifo foi um cara que deu o Ronaldinho assim, ele pedalou para a morte, ou seja, ele ia morrer, mas ele escapou da morte 2 vezes. Então, quando ele de fato morreu, os deuses quiseram puni-lo e condenaram ele a empurrar uma enorme pedra até o topo de uma montanha, e quando ele chegava com essa pedra no topo da montanha, ela rolava de volta, caía tudo de novo, para ele ter que levantar a pedra e levar ela de novo, para a pedra cair de novo, infinitamente. Então, guarde esse conceito que a gente vai voltar a falar dele, mas a busca pelo Hexa é exatamente essa pedra. Então, vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Joga o cenário perfeito na sua cabeça. O Brasil vai lá, ganha a Copa do Mundo, o que eu não acredito que vai acontecer com essa seleção medíocre aí, mas o apito final toca, o rojão estoura, as pessoas comemoram, faz a festa, faz a farra, vira a madrugada, é o ápice da euforia. Mas tá, e aí? O que acontece no dia seguinte? A resposta é absolutamente nada. A realidade bate na sua porta sem pedir licença. O seu chefe continua sendo exatamente aquele mesmo idiota de sempre, o seu salário continua uma bosta, as suas contas continuam chegando e as suas crises internas e vazios existenciais continuam perfeitamente intocados. Então o Hexa, ele é uma linha de chegada completamente ilusória. Assim que o topo da montanha é alcançado e a taça é erguida, a pedra rola de volta para o vale em questão de horas. E aí que você percebe que a sua realidade individual não mudou nem 1 milímetro. Toda essa busca frenética pelo título, no fundo, é só uma fuga eterna e desesperada para não ter que encarar o tédio, a rotina e a mediocridade da sua própria segunda-feira. Então grava isso na sua mente, o Hexa vai passar. E na segunda-feira, quem vai jogar a verdadeira final da sua vida é você, completamente sozinho e sem torcida, mas uma coisa você vai ter, sim, o replay. Isso você vai ter. O replay porque no dia seguinte você tem que trabalhar e fazer tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo, ou seja, o replay você tem, que é você fazer as mesmas coisas infinitamente. Enquanto para os jogadores não tem replay, porque cada dia é único na vida deles. Um dia eles estão em Madrid, outro dia eles estão em Ibiza, outro dia eles estão em Mônaco, outro dia eles estão em lancha, outro dia eles estão com uma mulher, outro dia eles estão com outra mulher, outro dia eles estão bebendo vinho, outro dia estão bebendo champanhe. Então você vive o replay, os jogadores não, tá? E agora eu vou colocar um pouco das minhas impressões sobre o futebol. Eu já fui torcedor de um time aqui grande de São Paulo quando eu era criança, mas quando eu virei adolescente ali adulto eu desanimei. Eu tenho um parente que já foi jogador de futebol lá pelos anos 50, início de 60, numa época em que os jogadores tinham 2 empregos, tá? Não era multimilionário não, o cara ganhava mais no outro emprego do que como jogador. E esse parente que eu conheço muito bem me disse que dentre os times que ele jogou, um deles teria sido um dos 4 grandes de São Paulo aqui, os times top aqui de São Paulo, Série A. E eu não sei se eu levo isso como verdade, porque eu nunca vi foto, eu não tava lá pra ver, eu nunca vi filmagem. Eu perguntei pra outras pessoas da família, é verdade mesmo que ele jogou no time tal? Aí o pessoal fala assim, perguntei pra mulher dele, ele jogou mesmo no tal time? Ela falou, jogou. Então tá, né, não sei, não põe a mão no fogo, não vi. Então assim, não leve como verdade 100%, mas vamos supor que seja verdade. Inclusive ele conta muita história, fala que jogava no Morumbi quando ainda tava construindo o estádio, jogava no Pacaembu, jogava no Canindé, viajava, conta das viagens, das festas, dos cartões vermelhos, as brigas, ele tem muita memória desses tempos. Até perguntei pra ele qual que é a melhor parte de ser jogador e tal, ele dizia que dava mais prazer quando passava na frente do estádio e via o pessoal fazendo fila na bilheteria pra comprar ingresso. Ele dizia que isso aí deixava ele muito satisfeito, né? O pessoal pagando pra ver ele jogar. Mas o que eu mais estranhava e ficava intrigado sobre isso, pensa comigo, quantas pessoas podem dizer que já vestiram
vestiram a camisa de um grande clube do Brasil? Quantos podem dizer eu fiz parte dessa história? Porra, pouquíssimas pessoas. Então, quando eu era adolescente ali, eu ainda era torcedor, eu ficava observando que aquele sujeito que supostamente teria jogado por um grande clube não dava a mínima, não tinha nenhuma identificação, não tinha bandeira do clube, não sabia nem o que estava acontecendo, não tava nem aí. E eu ficava pensando, pô, se eu tô aqui sofrendo, tô torcendo pro time, o cara que já teve lá não tá nem aí, tá ligado? Não liga. Inclusive, os filhos dele também nem são torcedores, ele nem colocou os filhos pra virarem torcedores, como muitos pais fazem. A criança mal nasce, mal respira, o cara já bota a camisa do time na criança, já começando a lavagem cerebral logo de cara, assim. Mas no fundo, meu amigo, a realidade é essa. A maioria esmagadora dos jogadores não tá nem aí pros seus clubes, não ligam pros seus clubes, não são torcedores de verdade. Igual esse sujeito aí da minha família, o negócio era chegar lá, corre atrás da bola, pega o dinheiro e vai embora, mano. Ele, inclusive, contava as maracutaias que tinha, as partes sujas do futebol. Falava, olha, tinha nego que tomava cartão amarelo de propósito só pra ficar fora do próximo jogo. Falou que já teve até suborno de um time dar um carro de presente pro goleiro adversário, pro goleiro facilitar, tomar gol, vocês entenderam? Então ele contava os podres, os sujos ali dos jogadores e, cara, era desanimador, mano. E eu não duvido que ainda aconteça esse tipo de coisa. Caras que faziam corpo mole, ou quando o time inteiro começava a jogar mal de propósito só pra diretoria demitir o técnico, entendeu? Então ele sempre me falava o nu e o cru da parada, mano. Os caras querem saber de dinheiro, de festa, de mulher, e o torcedor ali brigando, suando, gastando dinheiro pra isso. E se você acha que com os jogadores do seu time ou da seleção brasileira é diferente, meu amigo, pense duas vezes. E outra coisa que me deixou meio desencanado também foi que eu conheci dois dirigentes de um dos grandes clubes aqui de São Paulo pela qual eu torcia. Não é o desse indivíduo da minha família. Bom, agora eles são ex-dirigentes, né? Isso faz tempo, mas um era meu professor de física, da qual sou muito grato, ele era muito bom mesmo. E o outro mora 4 ou 5 casas aqui da minha rua. Então, certa vez que eu era adolescente, eu tava andando ali pela calçada, e ele saiu da casa dele e colocou um arquivo ali, um dossiê, na reciclagem. Era tipo uma pasta assim com o símbolo do clube. E como eu era torcedor, eu pensei, pô, vou pegar pra mim, tá ligado? O cara entrou e eu peguei aquela pasta que tinha o símbolo do clube. E dentro tinha esse dossiê que era só dos dirigentes ali. Então eu tava, talvez indevidamente ali. Ah, ele jogou fora, então não é crime, né? Mas eu tive acesso a dados oficiais ali do clube mesmo, na parada. E é óbvio que dentre tantas coisas que tava escrito lá, tal, o resumo do mês, tal, as reuniões e tudo mais, é óbvio que também tinha os gastos do clube, né? O que eles estão pagando. E, mano, é bizarro. Eu devia ter tipo uns 17, 18 anos por aí, não ganhava nada, não tinha dinheiro nenhum, mas aí eu vi ali o pagamento, sei lá, o garoto de 22 anos ganhando 100 mil reais. Posso estar enganado, não vou me lembrar tudo, né, gente? Isso aí tem muito tempo, mas a questão é que eu fiquei abismado, assustado com aqueles valores. Não era um jornalista vazando, era documento oficial do clube. E aquilo mexeu um pouco comigo, mano. É uma coisa fora da realidade, tá ligado? Bombeiro entra num lugar em chamas e não ganha isso. O policial entra na favela dando bala com fuzil, tomando bala e não ganha nem uma fração daquilo. Então é bizarro, cara. Eu acho que a gente tá numa sociedade doente, porque enquanto esse ano teve uma pesquisadora aí brasileira que tá precisando de juntar dinheiro pra fazer um projeto que visa fazer tetraplégicos voltarem a ter movimento. Talvez vocês tenham ouvido falar disso aí no início do ano. Enquanto ela precisa de muito esforço para conseguir recursos para esses projetos, o Flamengo contratou o Lucas Paquetá por 240 milhões de reais. Porra, tá ligado? Tudo bem, eu sei que a gente vai falar, mas é pro bem do clube e tal, o clube tem que ter jogador, tem que ter mesmo, eu entendo. Mas olhando no geral, como um todo, não faz parecer que a gente vive num mundo doente, onde tanto dinheiro, tanto recurso é gasto com algo que é mero entretenimento, enquanto coisas que podiam ser sérias, que podiam salvar vidas, melhorar, estão sendo relegadas à própria sorte. E é por essas e outras que essa humanidade falhou, essa humanidade jaz no maligno, essa sociedade é caída. Como seres humanos, nós não sabemos o que é ter senso de prioridade. E eu gosto de futebol, mas o futebol só existe e só é tão grande, poderoso e prevalecente no mundo pelas razões que eu falei no início do vídeo, pela pequenez humana, é pela falha humana, o nosso ego, a nossa vaidade de querer se dizer melhor do que o outro, superior do que o outro, acima do outro, que nos faz gastarmos tanto tempo, dinheiro, energia, recursos com uma ilusão. Por exemplo, eu lembro que quando anunciaram a Copa de 2014 no Brasil, as pessoas diziam antigamente, vai ser bom porque vai trazer mais desenvolvimento para certas regiões do Brasil, vai ter lugar que não tinha metrô e vão fazer o metrô para ficar próximo ao estádio. E aí eu pergunto, tá, é um argumento bonito, mas será que não se pode ter desenvolvimento sem ter Copa? Pô, precisava ter uma Copa para ter desenvolvimento? Por si só, pelo fato de haver humanos precisando de estrutura, já não é um bom motivo para se levar estrutura? E por essas você percebe como o ser humano é falho e bizarro. E o futebol não passa de um grande distrativo para os dominadores desse mundo nos fazerem de gato e sapato. E o domínio mental do futebol sobre as pessoas é tão grande que elas nem se tocam, que elas podem deixar de ser torcedoras. Se você chegar no torcedor e falar isso, ele vai falar, isso é um absurdo, eu nasci em tal time, eu sou até o fim, eu vou até o final. Não é nada disso, isso é uma construção mental, isso é mera imagem na sua cabeça que você mesmo colocou. Você pode deixar de ser torcedor sim, você pode torcer pro rival, inclusive, se você quiser, de uma hora pra outra. Eu deixei de ser torcedor quando eu virei adulto, sendo que antes eu não era da boca pra fora não, eu ia em estádio, eu discutia com os outros, eu era desses, eu sofria pelo time, e mesmo assim eu me desapeguei. E você também pode se libertar disso, tá na sua mente, não são amarras, não são correntes físicas, são correntes que você mesmo criou.
criou. Liberta-te disso, que tu vai ser um ser humano melhor. E sabe qual foi o momento em que eu percebi que eu realmente não era mais torcedor? Olha só que interessante, quero ver quem faria isso. O meu time que eu torcia antes, eu já não torcia mais, ele foi campeão em cima de um grande rival. E no dia seguinte, eu encontrei um cara, um colega, um amigo meu, que era torcedor desse rival, sacou? E aí, o meu ego, todo mundo tem seu ego, é uma coisa terrível que todo mundo tem. O meu ego, ele me disse o seguinte: vai lá, zoa ele, debocha dele, ele já debochou de você no passado, vai lá, humilha ele, esfrega na cara dele que o seu time foi campeão, entende? Um terceiro amigo nosso que tava junto entre nós, ele até chegou, ele viu os dois, né, eu e ele ali, e até começou a provocação, ele falou: olha, Oliver, seu time ganhou do time do fulano aí, hein, você não vai zoar com ele? E cara, foi esse momento, essa virada de chave, que foi que eu superei o meu ego, que eu falei: não, eu não vou dar trela pro meu ego humilhar, zombar dos outros por uma coisa chula, só pra eu me sentir bem, só pra eu me sentir superior. Não, eu não vou fazer isso. Então eu falei: não, cara, eu não ligo mais pra futebol, tá tudo bem, eu não preciso de ficar zoando, fazendo gracinha não, e não preciso mais disso. Os caras até estranharam, falaram: nossa, você? Mas é isso, cara, eu te pergunto aí, você que tá me ouvindo, você conseguiria fazer isso? Você teria coragem de superar, suprimir o seu próprio ego em detrimento de você se libertar dessa prisão mental da qual você se colocou? Você conseguiria isso? E bom, por falar em coisas sem sentido, se quiser ver um vídeo onde eu comento sobre o Manuel Gomes, o Caneta Azul, ter se tornado pré-candidato a deputado por São Paulo, eu vou deixar o card aí na esquerda aqui no finzinho do vídeo. E só pra deixar registrado, o campeão de 2026 vai ser Portugal, do Papi Cristiano Ronaldo. Sul! Bom, então é isso. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva, comente aí o que você achou, sugira temas para outros vídeos, eu agradeço muito. Espero que você fique bem, que você tenha gostado e falou, até mais.